Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Vida e Sexo tem por título Em torno do sexo. Pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animal de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta 201 do livro dos Espíritos. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Por meio dele dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, uma vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama a responsabilidade de discernimento onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Emmanuel ofereceu um repertório grande nessa primeira lição para a gente estar trabalhando com um tempo tão curto. Mas, em primeiro lugar, ele vem trazer, mais uma vez, reforçar a informação de que, enquanto espírito, nós não temos sexo. Que o sexo vai ser definido na hora da reencarnação por efeitos de gênero de prova que a gente vai ter que passar. E a gente sabe das características, hoje, através da psicologia, que são masculinas, tanto características psicológicas como características emocionais também. E também quais são as características mais comuns no campo feminino. Ele vem falar para a gente que, independente até dos sinais morfológicos, a gente vai trazer essas características, a gente vai ter oportunidade de falar disso de maneira mais específica, quando for falado temas que falam em torno do homossexualismo, por exemplo, em que o espírito ele está, vamos usar um termo assim, né? Ele está vinculado, viciado numa polaridade apenas, mas é um ser humano, é um espírito imortal que merece todo o nosso respeito e precisa de toda a nossa ajuda também, não esse preconceito todo que a gente encontra no mundo nos dias de hoje. Mas o Emmanuel vem trazer um parágrafo aqui que é da maior importância, que ele fala assim: desarrazoado, palavra dele, assim, ó, fora da razão, quem quer levar para os dois extremos. O primeiro extremo, subtrair as manifestações, quer dizer, castração, a pretexto de elevação compulsória. Então, o Emmanuel, que esteve na Igreja Católica como padre, ele está falando aqui que é desarrazoado, subtrair as manifestações a pretexto de elevação compulsória.
E justifica, falou uma vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma. Por quê? Precisa atrair homem e mulher para reprodução, espécie, tá? Como a gente falou na introdução, mas principalmente por atrativo do amor. A gente está aqui nesse mundo aprendendo a amar o próximo como a si mesmo. E ele fala, então esse é um extremo. E qual é o outro extremo? O absurdo de deslocá-lo da sua posição venerável a fim de arremessá-lo no campo da aventura menos digna, com a desculpa ainda de querer garantir a libertação. A libertação, tudo bem, a gente até entende que quanto mais próximo da infância da humanidade, o homem, por sua força física, acaba colocando a mulher sob seu jugo, né? Mas chegar a um ponto de tirar toda a responsabilidade dele é utopia, porque tudo que a gente está vivendo uns com os outros está sendo subordinado à lei de causa e efeito. E o que a gente promove de sofrimento nas pessoas acaba encontrando a gente daqui a pouco também. Então, o Emmanuel vem falar para a gente: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento. Aproveitando, eu lembro mais uma vez que um espírito conversando com a gente, ele disse para a gente o seguinte, ele disse que tem muitas mulheres que reclamam dos seus homens, mas que se elas lembrassem do que fizeram quando estavam encarnadas como homens também, teriam vergonha que o problema nunca esteve no homem ou na mulher, nunca esteve na testosterona ou no estrogênio, nunca foi isso. O problema está no espírito. Somos nós ainda nessa faixa de mundo de expiações e provas que trazemos os nossos problemas com relação a essa área e que estamos vivendo uma fase bastante interessante que está nos convidando à reforma de vários conceitos e um deles, e o principal, é o respeito a toda a criatura que convive com a gente, trazendo ainda os seus lemas, as suas dificuldades também nessa área. A gente lembra até que foi num momento voltado para comportamento sexual que Jesus trouxe aquela sentença maravilhosa: aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra, quando ele encontrou a mulher que ia ser apedrejada. E é uma passagem tão bonita do Evangelho, principalmente descrita por alguns espíritos com mais riqueza de detalhe. Jesus, quando é indagado, e agora, o que é que a gente faz? A lei manda dilapidar, e o que é que a gente faz? Jesus pega uma pedra, se abaixa no chão, olha para cada um individualmente e escreve o pecado daquela pessoa no chão. Então, você imagina o seguinte, ele olha para o primeiro e escreve no chão roubo, olha para o segundo e escreve corrupção, olha para o terceiro e escreve alguma coisa, o quarto sai fora porque não é bobo de ficar ali esperando ser exposto na frente de todo mundo, né? E logo em seguida ele olha para a mulher e fala: cadê aqueles que te acusavam, mulher? Então é o momento da gente começar a olhar para a gente profundamente e entender, enquanto tivermos necessidade de reencarnar, enquanto formos espíritos errantes, não chegarmos ainda à perfeição do espírito, espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar, a gente vai precisar animar um sexo ou o outro. E o que a psicologia moderna está propondo para a gente é que a gente já comece a observar quais são as características psicológicas tanto de um como de outro. Aquelas características que a gente vai falar muito resumidamente: o homem é mais objetivo, o homem é mais explosão, o homem ele é mais questão de aventuras também. A mulher o quê? A mulher ela é mais detalhista, a mulher é mais amor, a mulher ela já traz o útero preparado para receber o espírito reencarnante, então ela tem uma sintonia com o pai muito maior, por isso ela capta coisas que o homem de imediato, mesmo sendo espírito, mas só pelo fato da testosterona e do estrogênio em um e outro, traz diferenças no campo da psicologia também. E a gente vai entender que Jesus, ele para chegar ao ponto do espírito perfeito que ele estagiou várias vezes, muitas vezes, tanto em uma polaridade
como em outra, e consegue amar profundamente a cada um de nós, porque conhece todas as minúcias de cada polaridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.